Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de conversar com vocês rapidamente, então, aproveitar esse vídeo para esclarecer alguns pontos da nossa aula. A gente tem trabalhado, e trabalhamos até a última aula, a questão de quando temos uma parábola centrada no vértice do plano cartesiano, né? Acontece que nem sempre é dessa forma que ocorre, tá? Atualmente nós temos essa ideia, né? Nós temos o eixo x aqui, nós temos o eixo y aqui e temos trabalhado com a parábola alguma coisa nesse sentido. Então é uma parábola cujo vértice está centrado na origem, né? Aí a gente até já fez essa conta, por exemplo, nesse caso aqui nós teremos algo do tipo x quadrado igual a 4py, né? Até aí tudo bem, essa parte aí a gente já fez em sala de aula e é muito tranquilo. A pergunta é, e quando não for desse jeito, né? Por exemplo, eu tiver o meu eixo x e y aqui, deixa eu mudar a minha fotinha para o outro lado aqui. Se eu tiver meu eixo x e y assim, aqui está o meu x, aqui está meu y, e a minha parábola tem essa característica, por exemplo, né? Você percebe que o vértice dela não está na origem do plano cartesiano. E a pergunta é, como que eu faço isso, né? Como que eu faço essa conta? Esse aqui é o meu vértice. Bom, basicamente a gente faz o seguinte, é como se eu tivesse reescrevendo um novo eixo x e um novo eixo y, né? Poderia chamar isso de x', y', enfim, isso é irrelevante para a nossa análise, né? Mas, por exemplo, eu posso, se eu escolher um ponto P aqui, um ponto qualquer da minha parábola, né? Como que eu faço a minha análise a respeito do que eu vinha fazendo até então? Bom, o que eu vou fazer basicamente é chamar esse cara aqui, por exemplo, de R e S, né? Esse meu pontinho aqui será o R e S. E para fazer a minha análise a respeito do x a respeito do y, eu vou fazer, na verdade, um desconto, né? Eu faço uma subtração da distância entre esses pontos e acaba que a minha conta final acaba ficando, ao invés de eu ter apenas o x quadrado, em vez de eu ter assim, x quadrado igual a 4py, eu preciso levar em consideração esse RS que está deslocado, né? Então eu acabo tendo que, no lugar do x, eu vou ter, na verdade, um x menos o r ao quadrado igual a 4p que multiplica um y menos o s. Então eu preciso levar em consideração essa diferença, esse eixo que está deslocado, né, do, da origem da minha parábola, né, que estava no vértice, centrado no entroncamento, vamos chamar assim, do eixo XY, e agora ele está para um lado, né, está deslocado, está transladado, né? Como que eu considero isso? Apenas fazendo a diferença entre esse ponto que ela tiver deslocado. Antes, o vértice da minha parábola estava em 0 e 0, né? Ele era sempre 0 e 0. Então, por isso que ficava x quadrado igual a 4p, enquanto que o p é a distância foco-vértice, né? A gente já viu isso. Só que agora, essa nova sistemática, né, dela estar deslocada, ela precisa ser considerada. Então, a minha parábola, por exemplo, ela pode estar se eu tiver aqui o plano cartesiano, e a minha parábola estiver por algum motivo passando por aqui, o meu vértice pode estar aqui em alguma coisa em torno de 2 para o x e, sei lá, que poderia ser até 2 para o y, tá? Então, o meu vértice estará em 2 e 2 e não está mais em 0 e 0, né? Então, tudo isso eu preciso
considerar para fazer a minha conta. Se caso isso aconteça, né, você já sabe que a distância do vértice até o foco é a mesma, deixa eu melhorar esse foco aqui, é a mesma do foco até a nossa reta diretriz, né? Então, se eu souber quanto vale o meu P, eu já consigo estabelecer essa distância aqui que é chamada de P. Tá bom? Então, só para deixar registrado, é importante, né? Essa questão de, mas como que eu faço quando a minha reta está deslocada? A minha parábola está deslocada. Bom, é só levar em consideração o deslocamento que ela tem, né? Ela não vai estar mais o vértice em 0, 0, vai estar num determinado ponto e a partir daí eu consigo definir esse deslocamento fazendo apenas a diferença, tá bom? A gente fala isso com mais cautela aí na aula, mas eu queria deixar essa explicaçãozinha rápida aí para você poder observar esse material que eu estou encaminhando e tentar entender o que está acontecendo aí. Aí no material ele fez uma mudança de variável, ele chamou essa diferença de x menos r e y menos s de x grande e y grande, mas você pode fazer isso se você quiser, mas isso não é obrigatório, tá? O importante é você entender que quando a parábola não está com o seu vértice na origem, a gente trata fazendo a diferença de onde ela está, que é uma técnica para levar, é como se eu estivesse levando a parábola para esse ponto 0, 0 do plano cartesiano, tá? Quando eu levo em consideração essa diferença, essa distância do x e do y aí, é como se eu estivesse pegando o próprio eixo x e eixo y e deslocando ele até chegar no vértice da minha parábola, tá bom? Espero que tenha ficado assim razoavelmente compreendido e a gente conversa mais em sala de aula. Um abraço.